Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à aula de destilação. Na aula anterior nós vimos sobre a parte de equilíbrio termodinâmico que ocorre dentro de um processo de destilação. Então nós estudamos o equilíbrio de fases entre a fase líquida e gasosa de uma mistura binária. Nós aprendemos sobre a lei de Raoult, sobre as constantes de Antoine, sobre as leis de Dalton e nós construímos gráficos de temperatura por composição para cada uma das substâncias na mistura e nós construímos gráficos de composição por composição, que é o gráfico XY. Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as misturas azeotrópicas. As misturas azeotrópicas, como o nome diz, de origem grega, é aquele momento onde não ocorre mudança ao ferver. O que significa isso? Tem um determinado ponto na composição, onde eu tenho uma composição de líquido e vapor daquela mistura. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, do componente mais volátil, onde a gente tem uma inversão do comportamento daquela curva. Essa inversão, ela vai passar por esse ponto aqui, que é aquela reta 1 para 1 que a gente coloca. Nesse ponto aqui, não ocorre mais mudança. O que significa não ocorrer mais mudança? Não importa o quanto de calor eu coloque ao meu sistema, não vai haver mais separação entre as misturas. Este é o ponto de azeotropia. Como que a gente consegue melhorar a nossa situação quando acontece esse ponto? Vamos comparar esses dois gráficos aqui. Nós temos pressões diferentes. Aqui nós temos uma pressão P1 e aqui nós temos uma pressão P2, sendo que P2 é menor do que P1. Ele deslocou o ponto de azeotropia desse momento aqui, onde a gente tinha, por exemplo, 0,707, para uma concentração menor que 0,6, que eu acho que deve ser um 0,55, pelo que está aqui. Isso melhora a nossa eficiência do processo. Então, se eu estou dentro de uma coluna de destilação e eu cheguei nesse momento aqui, nessa temperatura, com essa pressão, não adianta mais eu colocar calor que eu não separo mais. O que eu faço? Eu mudo a pressão do meu sistema e aí eu consigo deslocar esse ponto de azeotropia e continuar o meu processo. O único detalhe é que ele tem essa inversão, e ocorrendo essa inversão, ele deixa de ser o componente mais para ser o componente menos volátil. Então, nós precisamos, inicialmente, antes de qualquer coisa, fazer esse estudo da minha mistura. Se ele é uma mistura azeotrópica ou se ele é uma mistura ideal. Se ele for uma mistura ideal, ok. Se ele for uma mistura azeotrópica, qual é a pressão que eu estou trabalhando e qual que é a temperatura que vai ocorrer esse ponto de azeotropia. Quando nós formos trabalhar no KINCEP, isso vai ficar bastante claro. E por que ocorre isso, né? São moléculas que elas desviam, substâncias que elas desviam da lei de Raoult. Então, elas não são umas soluções ideais, eles são soluções consideradas não ideais. Um exemplo disso é a água com etanol. A água com etanol tem um ponto de azeotropia e tem uma certa pressão, uma certa temperatura, onde a gente não consegue melhorar a destilação deles. Acabou, aquela concentração é a máxima. Então, a gente modifica a pressão do processo para que a gente possa continuar fazendo essa destilação. Existem dois tipos de azeotropia, que é a azeotropia de mínimo, que é esse ponto aqui, quando a temperatura de azeotropia ela é menor que a temperatura do mais volátil, e a gente tem a azeotropia de máximo, quando a temperatura de azeotropia é maior do que a temperatura do menos volátil. Né? E como é que a gente chega nesse ponto, né? Por exemplo, na mais volátil? A gente vai colocando calor no sistema, ele chegou até essa temperatura, né? E depois vai continuar aquecendo, vai continuar aumentando a temperatura, mas a partir desse ponto aqui ele não separa mais. Bom, a azeotropia de mínimo ela é a mais comum de acontecer. A maior parte dos azeotropos, dos pontos de azeotropia, ocorre com uma azeotropia de mínimo. Existem três principais modalidades de destilação. É a destilação diferencial, que é aquela que ocorre em batelada, né, em porções.
Tem a destilação flash, que ela é uma destilação contínua, que ela ocorre em um único estágio de separação, então ela entra e separa, entra e separa. E tem a destilação, que ela é destilação conhecida como retificação, múltiplos estágios ou coluna de destilação, que também é um método contínuo, só que ela ocorre em vários estágios, que seriam várias destilações flashes aqui no meio do caminho. Quando a gente não consegue fazer a separação por nenhum desses tipos de destilação, nós fazemos antes uma extração por solvente. Então, a gente promove a separação, mas a gente faz primeiro uma extração. Vamos ver aqui, a gente tem duas substâncias misturadas, eu coloco um outro componente que ele tem mais afinidade com esse soluto que eu quero separar, e esse soluto passa para lá, e é aqui que eu consigo fazer a separação por destilação em seguida. Hoje nós vamos estudar dois tipos de destilação, que é essa destilação diferencial, a batelada, e a flash. Vamos começar pela flash, que ela é o caso mais simples de destilação, porque ela ocorre num único estágio. Eu vou explicar para vocês na figura que eu acho que fica mais fácil. Para a gente promover a destilação flash, ela é baseada apenas na termodinâmica. Então, a gente promove um pré-aquecimento dessa mistura, que pode ser um aquecimento elétrico ou utilizar a própria corrente que sai tanto do vapor como do líquido, ou ainda uma corrente de um outro processo para promover um pré-aquecimento. Depois que ele faz esse pré-aquecimento, ele vai passar por uma válvula de redução de pressão. E essa válvula de redução de pressão vai promover uma diferença no seu estado termodinâmico. E a hora que ele entra na coluna de destilação, que é uma destilação a vácuo, então ela tem uma pressão menor que a pressão atmosférica, ele vai sair daquele estágio de equilíbrio e vai promover a separação, a diferença de separação que a gente vê aqui. Então aqui nós temos uma determinada pressão, uma composição líquido-vapor. Se a gente diminuir a pressão do sistema, ele vem aqui para baixo. Então, numa mesma temperatura que a gente está, a gente vai promover uma diferente condição termodinâmica, que ele vai estar aqui embaixo. Para a gente fazer o estudo da destilação flash, qual vai ser a pressão e a temperatura que a gente vai operar, é basicamente o estudo dos gráficos de temperatura por composição em várias pressões. A gente pode fazer um aquecimento até determinada temperatura, porque se a gente passa da temperatura do componente menos volátil, a hora que ele entra aqui, sai todo mundo na parte de vapor e não sai nada na parte do líquido. Como a gente tem uma única separação, um único estágio de separação, a volatilidade das substâncias que estão misturadas precisam ser muito diferentes, porque se elas forem próximas, a gente não consegue promover essa separação. Vamos falar um pouquinho sobre a destilação diferencial, que ocorre em batelada. Eu vou explicar na figura, vou mudar alguns slides, mas tudo que eu falar vai estar nos próximos slides e eu vou mudando devagarzinho. E esses slides estão disponíveis para vocês. Bom, aqui nós temos um tanque, que é aquele tanque que vai ser alimentado com a nossa mistura. Aqui dentro a gente vai promover um aquecimento. Então, a gente vai começar a aquecer esse líquido e ele vai passar, deixa eu mudar aqui, para uma próxima condição. Então, aqui a gente tem uma temperatura, ele começou a aquecer até que a gente chegou na temperatura do componente mais volátil. Esse primeiro momento, essa primeira separação, ela vai sair com uma grande quantidade do componente mais volátil. Depois, aqui vai ter maior concentração do componente menos volátil, então a gente vai precisar aumentar essa temperatura. Aumentando essa temperatura, a gente vai sair desse equilíbrio termodinâmico e a gente vai ter cada vez menor concentração do componente mais volátil e maior concentração do componente menos volátil. Então, na destilação diferencial, a gente não tem uma separação com a mesma composição do líquido-vapor, como a gente tem, por exemplo, na destilação flash. Aqui a gente tem variação devido à variação da concentração que fica aqui nesse tanque. Então, a gente precisa tirar por porções e a gente vai armazenando em tanques diferentes, até que a gente chega numa concentração que não é mais interessante para a gente, porque vai ter muita concentração do componente menos volátil. E aí a gente encerra essa separação. E como é que a gente vai saber isso? Bom, a gente vai vir estudar aqui nesse gráfico termodinâmico. Qual vai ser a máxima concentração do componente menos volátil ou a menor concentração do componente mais volátil que eu quero. E através do gráfico termodinâmico, a gente identifica qual vai ser esse componente, qual vai ser essa temperatura que a gente vai trabalhar.